Deus por isso, porque Deus é fiel, Deus é poderoso. Ele está em nosso meio, na bendita pessoa do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo 5. Somente o versículo 14. Amém? Versículo 14. Somente o versículo 15. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Somente o versículo 16. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 16. Amém? Amém. Isso de ajuda não, né, amor? Não? Então tá bom. A diaconisa Ângela já achou. A irmã aqui está ainda naquela... Está chegando lá. Já o Alexandre já vem ajudando, dando reforço. Que bênção, né? Rapaz, lá tem 20 anos, tá melhor que eu. E dá os parabéns, seu filho hoje. Sim, né? 2 Samuel, capítulo 5, versículo 16. Amém? Eu estou lendo para não tomar tempo, pois os irmãos encontram aí. É um versículo simples. Diz assim, a palavra do Senhor que fala sobre os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. E Elisama, e Eliada, e Elifelete. Amém? 2 Samuel, capítulo 5, versículo 16, a palavra diz assim: e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Amém? Amém. Glória a Deus. Toma seu assento. Glória a Deus. Eu tenho certeza que os irmãos estão pensando, o que esse pastor vai falar aí? Meu Deus do céu. 3 nomes que foram filhos de Davi. Quando ele ali, a palavra fala que ele, quando viera de Hebron, tomou ali algumas concubinas, né? E algumas mulheres de Jerusalém, coabitou com ela e gerou alguns filhos. E esses foram dos filhos de Davi. É interessante que aqui fala nomes que não vamos entender. Não tem como entender isso, não é verdade? Elisama, Eliada e Elifelete. Davi pega esses 3 filhos e dá nome a esses 3 filhos. Só que Davi aqui, ele faz uma coisa interessante. Ele, com esse nome, ele homenageia Deus. Ele faz atribuição a Deus. Faz como dando o nome desses filhos em homenagem a Deus. Aleluia a Deus. Quantos de nós já ouvimos dizer pessoas que quando têm filhos têm hábito de colocar um nome, né, nos filhos em homenagem a alguém, não é isso? Eu já ouvi até nomes de pessoas, filhos com o nome de Michael Jackson. É verdade, já ouvi Michael Jackson, né? Já ouvi nomes de pessoas como nomes de algum ator, de algum artista, de alguma pessoa renomada. Mas isso não significa que aquela pessoa, aquela criança que nasceu e teve esse nome, ela será como aquela pessoa que o pai e a mãe, ele faz uma homenagem, não é verdade? Quantos pais aí colocou o nome dos filhos de Romário, não é isso? Ronaldinho. Mas isso não significa que aquela criança vai ser um Ronaldinho e vai ser um Romário, naquilo que eles fizeram. Então Davi aqui, ele está homenageando Deus, atribuindo a Deus os filhos que ele tem. Glória a Deus. Só que tem um detalhe que eu pesquisei, estava lendo essa palavra e vi que esses 3 nomes, eu até anotei aqui para trazer para os irmãos um dia que eu tivesse uma oportunidade. É interessante, essa mensagem vai ser como se fosse um estudo, irmãos, mas ela é interessante. Ela é interessante para provar-nos
não precisa provarmos, ou sermos aprovados do que Deus faz, do que Deus é, o que Deus pode. Deus, ele sempre será, como foi falado aqui, através do diácono Marco, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Esses 3 nomes aqui, o primeiro nome chamado Elisana significa Davi atribuindo a Deus o que ele tem como filho. Deus ouve. Elisama significa, pastor Leandro, Deus ouve. E se nós formos pegar esse nome chamado Deus ouve, é interessante que Deus, ele tem os ouvidos tão aguçados, tão poderoso, tão assim, de maneiras incompreensíveis ao ser humano, que ele ouve até o silêncio. Sabia disso? Deus ouve até o silêncio. Sabia? Já viu aquele momento em que você está tão angustiado, tão entristecido, tão abatido, e às vezes até enfraquecido diante do dia a dia, do embate do dia a dia, em que você não consegue orar, que você não consegue falar uma palavra, mas Deus ouve. Deus ouve aquela dor que está dentro da alma da pessoa. Pastor, onde está isso? Ana. A Bíblia diz que Ana, ela mexia os lábios, mas não falava. Mas Deus estava ouvindo o pranto de Ana. Ai, irmão, talvez eu e você possamos estar passando uma situação como essa, aleluia, aonde a sua alma está batida, amargurada, onde você não consegue forças, então somente para clamar a Deus, mas dentro do seu íntimo, da tua alma, há uma voz, aleluia, que só Deus pode ouvir. Ele ouve. Glória a Deus. Deus ouve. Davi estava querendo dizer, Elisama, Deus ouve, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ouve, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que eu tinha dito que esses nomes que foram dados aqui em homenagem a Deus não significa que aquela pessoa vai ser o que provavelmente outra foi, né? Então Davi está aqui pegando esses 3 filhos que ele teve, quando coabitou com algumas concubinas, algumas mulheres em Jerusalém, quando ele volta de Hebron, e dá esse nome a esses filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Davi está homenageando Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando que Ele ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver uma coisa? Vem comigo no texto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Texto da Bíblia Sagrada. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós acabamos de falar. É uma coisa interessante. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Santo é o Senhor nosso Deus. Glória seja dada em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Escuta bem, a palavra de Deus diz que após o lamento, a amargura, o sofrimento de Ana, as angústias que ela vinha passando dentro da sua alma, do seu íntimo, aleluia, a Bíblia diz que não se ouvia a sua voz. No versículo 13 do capítulo 1 de 1 Samuel, a Bíblia diz que porquanto Ana no seu coração, olha só, amado, lá no coração de Ana, bem dentro do coração de Ana, a Bíblia diz que porquanto no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Aleluia. Ninguém estava ouvindo a voz de Ana, somente os seus lábios se moviam, mas o Senhor, aleluia, ouviu a voz de Ana. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus fala claramente aqui que Ana, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando ela estava passando por essa situação, uma situação em que só Deus poderia mudar, só Deus poderia fazer algo para mudar aquela situação.
situação. Ó Deus, é verdade. Ninguém mais poderia vir a favor de Ana e mudar aquele quadro, porque Deus havia determinado que ela seria uma mulher estéril e não podia gerar filhos. Mas o Senhor, quando ele começou a ouvir o clamor de Ana, quando ele começou a atentar para o clamor de Ana, ele ouviu a sua voz. A palavra do Senhor fala em Jeremias capítulo 33, versículo 3, que alguns irmãos costumam dizer que é o número de Deus, né? O celular de Deus, né? Jesus fala no livro de Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Significa que quando eu clamo, aleluia, a Deus, Ele ouve o meu clamor. Significa que quando eu clamo a Deus, Ele anuncia coisas grandes e ocultas que eu nem sei, mas Ele sabe, porque Ele ouve o nosso clamor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vem comigo rapidamente, Mateus capítulo 7, vou estar lendo aqui. Capítulo 7, versículo 7. Deus é tão poderoso que esse poder que Deus tem é interessante, que não foi dado a Satanás. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Satanás só é onipotente e onisciente. Onipotente e onipresente, mas não é onisciente, né? Você imagina se Satanás tivesse o poder de ouvir a mente do ser humano? Quantos crentes estariam arruinados? Porque com dificuldades até de conseguir uma solução de Deus. Porque se Satanás tivesse esse poder de ouvir a nossa mente, o que pensamos, ele iria batalhar e trabalhar para obstruir cada vez mais os planos de Deus. Mas como ele não tem esse poder e Deus tem esse poder, aleluia, nós somos privilegiados. Sabe por quê? Porque quando eu não consigo ter forças para falar, quando eu não consigo ter forças nem ânimo no meio das minhas caminhadas, das lutas que eu passo, eu em silêncio eu falo com Deus e Deus ouve o meu silêncio. E o meu silêncio, ele agrada a Deus de uma tal forma tão grande, aleluia, que ele ouve, ele apraz o meu clamor, o meu silêncio, ele tira de dentro da minha alma. Ele pega, como diz o livro de Apocalipse, o nosso choro, o nosso lamento, as nossas lágrimas como taça de ouro, aleluia, e leva diante ao trono do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. O livro de Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz: louvado seja o nome do Senhor, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe. Ou seja, quem pede está pedindo, quem está pedindo sabe muito bem que Deus está ouvindo. Pede, recebe, e que aquele que busca encontra, e o que bate se abre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de mesmo Mateus capítulo 21, versículo 22, capítulo 21, versículo 22 do livro de Mateus, a Bíblia diz assim, versículo 22 do capítulo 21, louvado seja Deus, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseste, ergue-te e precipite ao mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, aleluia, crendo, recebereis. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo nome, para a gente não perder muito tempo, o segundo nome que nós falamos, quem lembra? Aleluia. 2 Samuel, eu tirei da palavra. O segundo nome é Eliada. Eliada, Davi também está homenageando a Deus. E está dizendo para Deus que Deus vê. Deus vê. Deus vê aquilo que eu não consigo ver. Deus vê aquilo que eu não consigo contemplar, porque a visão de Deus, ela é muito além da visão humana. A visão de Deus, ela é tão
profunda na forma de ver, aleluia, que o ser humano não consegue entender. Você lembra quando Samuel foi mandado ir na casa de Jessé para ungir um dos filhos? A Bíblia diz que era para ungir um dos filhos de Jessé a rei. Mas a palavra não diz quem era que o profeta tinha que ungir. Não é isso? Não é isso que diz? O profeta ia, mas não sabia quem iria ser ungido. É interessante que Jessé tinha seus filhos. E Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. E quando o profeta chega na casa do pai de Davi, dos irmãos de Davi, a Bíblia diz que o profeta pergunta sobre os filhos de Samuel, de Jessé. E Jessé apresenta os filhos mais formosos, Abinadab, Eliabe e Samuel. Olha bem como é que é esse negócio. E quando esses três filhos se aproximam, que Samuel vai derramar o óleo da unção sobre a cabeça, porque ele também não sabia, porque Deus não disse para ele quem era. Era um segredo de Deus. Deus fala: não haverá mesa enquanto Davi não vier. Entenda bem o que eu estou falando. Deus vê o que o homem não vê. Aleluia. Amém, Jesus. Deus sabia e viu quem seria o rei de Israel. Mas quando eles acharam, quando o homem achou que quem teria que ser rei de Israel seria um dos outros filhos de Jessé, que não fosse Davi, engana-se o homem na maneira de ver. Aleluia. Glória a Porque Deus. Deus não vê como o homem vê. Foi o que ele falou para o profeta. Não derrame um azeite sobre a cabeça de ninguém, porque eu não vejo como o homem vê. A ótica de Deus é muito além da ótica do ser humano. Talvez eu queira fazer alguma coisa que ainda não está nos projetos, no plano de Deus. Talvez eu queira fazer uma coisa que Deus já viu muito lá na frente, eu ainda não consegui ver, eu estou tentando fazer. E eu quero te dizer, não faça, aleluia. Espera a resposta de Deus, porque Deus vê aquilo que eu não vejo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro nome, que é Elifelete. Elifelete é interessante, que eu anotei aqui, para falar desses três nomes. É uma das coisas que nós temos feito Deus. Quando ele fala, Elifelete significa Deus faz. Deus vê, Deus ouve, Deus vê e Deus faz. Olha que coisa linda. Davi pega aquilo que é dele e faz uma homenagem a Deus. Os três filhos. Coloca os três nomes dos filhos no significado. Deus vê, Deus ouve, Deus faz. E o que Deus faz? É interessante isso aí, né? Será que nós temos visto o que Deus tem feito? Ou estamos muitas das vezes desapercebidos naquilo que Deus está fazendo e nós não estamos vendo? Às vezes Deus está agindo e nós não estamos vendo Deus agir. Então pedir Deus age e Ele está agindo. Às vezes Deus está fazendo e nós estamos desanimados achando que Ele não está fazendo, mas Ele está fazendo. Graças a Deus. Obrigado. A Bíblia fala que, lá no livro de Êxodo, capítulo 14, a palavra do Senhor fala que o povo de Israel, o povo de Deus, um povo escolhido, adquirido de Deus para herdar uma promessa, a palavra de Deus diz que Deus manda eles irem. Deus manda eles irem por um caminho mais longo, porque Deus sabia, ou seja, Deus via, já Deus não está fazendo, Deus via que se eles Deus viu que se eles passassem por um caminho mais curto para ir para diante do Mar Vermelho, eles iam ver a guerra, eles iam ver os seus inimigos, eles iam temer e voltar para trás desanimados. Mas Deus fez. O que Deus fez? Deus fez ele andar por caminhos mais longos. Aleluia.
tirar eles dos caminhos dos adversários, dos inimigos. Só que quando eles chegam diante do Mar Vermelho, aleluia, eles começam a questionar, começam a reclamar, começam a murmurar com Moisés. Aleluia. Aí o que Deus fez, aleluia, Ele fez com que Moisés clamasse, o Mar Vermelho se abrisse diante de um povo que não Glória tinha direção. Olha, aliás, diante de um povo que tinha uma direção, mas estava perdido no caminho. Irmãos, às vezes nós estamos perdidos. Às vezes tem pessoas que se perdem na caminhada. Às vezes tem pessoas que se perdem no caminho. Mas escuta uma coisa, não se preocupa, porque Deus faz caminhos, aleluia, largos e mais largos para você passar, aleluia, e não ficar à deriva desse mar. Que é essa vida, que é esse mundo que tem destruído, que tem acabado com muitas pessoas. Não digo só pessoas que não conhecem a palavra, mas muitas pessoas que até conhecem a palavra. Esquece que Deus faz o Mar Vermelho se abrir. Fiel, Senhor. Deus faz. Glória a E Deus. certo dia Deus chamou Josué. Coisa de crente louco. Só louco que pode entender isso mesmo, porque a Bíblia diz que nós somos loucos, né? A Bíblia não diz que a mensagem da cruz para nós é sabedoria, para os outros é loucura, não é verdade? Então somos loucos e entendemos isso como uma loucura que só Deus faz. A Bíblia diz que Deus chama Josué, manda Josué rodear 7 vezes uma cidade, que a palavra no livro de Josué capítulo 6 diz que ela estava cerrada, quem estava fora não podia entrar, quem estava lá dentro não podia sair. E Deus queria destruir aquela cidade, porque os povos que conviviam naquela cidade eram povos truculentos, eram povo, os cananeus, pessoas ruins, pessoas que matavam, sacrificavam crianças, aleluia. E Deus queria destruir aquela cidade para o seu povo entrar, adentrar e herdar aquela cidade de Jericó. A Bíblia diz que Deus chamou Josué. Josué rodeia, aleluia, 7 vezes. Essa muralha vai cair. Só Deus pode fazer isso, aleluia. Se Deus está mandando você fazer algo que possa ser impossível aos seus olhos, ao seu pensamento, aquilo que você imagina, faça, porque Deus tem poder para fazer o melhor e maior do que Ele pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. E Josué rodeia por 7 vezes. Na 7ª volta, aleluia, ele tocou a trombeta e as muralhas caíram por terra, aleluia. E o povo que não podia entrar entrou, porque Deus fez. Eu vou falar uma palavra aqui, e ela é uma palavra, se você quiser tomar ela, você toma como uma palavra profética. Eu não sei como anda a vida de cada um de nós que estamos aqui. Eu sei como está a minha vida, mas eu acredito que Deus pode fazer. Eu acredito que Deus vai fazer. Eu já quero acreditar que Deus já fez. Aleluia. Porque eu não quero acreditar naquilo que eu penso. Eu quero acreditar naquilo que eu vejo, que já está em minhas mãos. Porque acreditar naquilo que eu penso, aleluia, me faz entender que o Evangelho é o Evangelho de acreditar só porque vê. Mas o Evangelho para nós tem que ser esse mesmo. Ter fé sem ver, porque a própria palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a convicção dos fatos que se esperam. E se eu espero e não vejo, eu preciso acreditar, aleluia, que Deus faz o tudo sobre a minha vida, porque Ele é Deus e Ele fez uma promessa. Escuta, cada um de nós que estamos aqui nesta noite, Deus fez uma promessa para a sua vida, uma promessa para a minha vida. Pastor, o que eu tenho que fazer para dar essa promessa? Irmão, acredite, aleluia, que Ele que fez a promessa e faz, Ele é poderoso para cumprir essa palavra. Aleluia. Pastor, você pode dizer qual vai ser o dia? Não sei qual vai ser o dia, mas Ele prometeu. Isso é importante. Ele prometeu. Ele não volta atrás na sua palavra. Mas tem uma coisa que Deus faz para quebrar decretos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Tem coisas que Deus faz para quebrar decretos. Aleluia. Aleluia. Graças a bom Deus. Graças a Deus. Escuta. Jesus. Graças a bom Deus. Talvez possa estar falha a minha memória, mas se você procurar aí me corrige. Isaías capítulo 38.
Deus faz coisas até para quebrar decreto. Que Ele mesmo decretou. Aleluia. Porque Ele faz. Ele é o dono. A Bíblia diz que Deus pega o profeta Isaías, manda ir lá na casa do rei e dizer para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele morreria. Quem manda Isaías falar é Deus. Deus mandou falar, ó, ele vai morrer se ele não colocar a sua casa em ordem. Aí quando Isaías vai lá, entrega a profecia, ele volta. Quando ele está voltando, no meio do caminho, o rei vai, se coloca diante de uma parede, e ele começa a clamar e a orar a Deus e falar a maneira que ele era fiel para o Senhor, da forma que ele andava para com Deus, aleluia. Ou seja, ele se humilha diante do Senhor, sabedor ele do que iria acontecer. E quando ele começa a se humilhar, Isaías já estava quase saindo de dentro do palácio. É interessante isso, que Deus, porque ele faz, ele pode, aleluia, ele mudou o decreto novamente. Ele encontra o profeta Isaías, agora volta lá de novo e diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Sabe o que significa isso? Deus quebra até o próprio decreto que ele dá para fazer a graça dele se manifestar na minha vida, na sua vida, porque só ele pode quebrar decretos, aleluia, dele mesmo. É interessante isso, Diácono Alexandre. Você já imaginou isso? Deus decreta, Deus determina, Deus diz que vai fazer, a pessoa escuta e começa a se humilhar. Deus ouve aquela humilhação daquela pessoa, chama aquele profeta novamente, agora volta lá, mas Isaías deve falar, mas Deus, você acabou de mandar eu dizer para ele que ele vai morrer, agora eu vou lá ter que dizer para ele que ele vai viver 15 anos. Meu Deus. Acabou de dizer que ele vai morrer. Agora eu vou ter que ir lá dizer para ele que ele vai viver mais 15 anos. Porque Deus faz. Glória a Deus, aleluia. Deus faz. Da maneira dele e do jeito dele. Às vezes queremos assim, né? E Deus está querendo fazer assim. Se atirar, se jogar. E muitas das vezes ele está querendo assim. É verdade. Não é mentira isso que eu estou falando. Não é nenhuma negação isso. Não é verdade. Às vezes a gente está assim, em vez de estar. E às vezes a gente está assim. Ó. Deus. E Deus está querendo fazer. Ajuda-nos, Senhor. Mas as nossas vidas, a nossa vida secular, o dia a dia, ele oprime a nossa fé. Ele tenta matar os planos e os projetos de Deus na nossa vida. Mas Deus insiste e faz. Um certo dia, aleluia, no livro de Ezequiel, capítulo 37, Deus pegou o profeta Jeremias, Ezequiel, oh meu Deus, aleluia, me perdoe. Pegou o profeta Ezequiel, levou ele em espírito num vale de ossos secos. Aos olhos da humanidade, aos olhos humanos, aqueles ossos estavam sequíssimos, porque diz a palavra que os ossos estavam sequíssimos. A Bíblia diz que, primeiramente, Deus fala com o profeta, ou seja, manda ele andar sobre os ossos. Imagina isso. Aleluia. Ezequiel está rodeando os ossos no vale dos ossos secos. Os ossos no vale onde eles estavam secos. E Deus olha para Ezequiel, profetiza Ezequiel sobre esse vale. Ezequiel olha para Deus, Deus, tu sabes. Aleluia. É interessante que aos olhos do Ezequiel nada poderia acontecer, mas na ótica de Deus, Deus faz. Aleluia. E o que Deus fez? Ezequiel profetiza no meio desses vales que os ossos secos reviverão. Aleluia. Irmãos, Deus está falando uma coisa aqui interessante. Está revelando para mim agora aqui interessante, descendo do alto do céu. Talvez alguma área na nossa vida que ela está sequíssima. Está como o vale dos ossos secos. E Deus está falando para mim, para você, vai, faz. E eu ainda continuo parado, você ainda continua parado. Deus vai, porque eu vou fazer.
Os ossos vão reviver, essa área sequíssima vai se levantar e vai se formar um exército poderoso de Deus. Mas para isso Deus faz. Mas para Deus fazer, eu preciso me levantar e ir, porque Deus faz. Amém, Jesus. Deus faz. Glória a Deus. Deus Aleluia. faz. Deus ouve, Deus vê e Deus faz. Deus fiel, todo-poderoso. A palavra é essa, irmãos. Glória a Deus. Deus ouve, Deus vê e Deus faz. Quando lhe faltar fé, não pensa que Deus não está te ouvindo. Quando as coisas estiverem difíceis, não pensa que Deus está te ouvindo. Porque até quando você fica em silêncio, Ele escuta a sua voz. Quando as coisas estiverem acontecendo de um jeito que você não está conseguindo ver e entender, não se preocupa que Deus está vendo tudo. Está tudo no controle dele. Quando você achar que as coisas estão se desandando, você está vendo ela se desandando, muito pelo contrário. Deus está vendo ela dando certo. Aleluia, Deus. Quando você achar que não tem mais jeito, não tem solução, acabou, Deus faz renascer tudo novamente. Porque Ele faz. Eu quero finalizar numa palavra dizendo que Deus faz. Deus fez uma coisa contra a sua própria vontade, mas fez. Imagina isso. Deus fez uma coisa que o ser humano, que não conhece a palavra, que não conhece a palavra, ele não vai ter facilidade de entender isso. Deus fez. E sabe o que Deus fez? Uma coisa contra a sua própria vontade. Deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morresse, mas viesse a ter a vida eterna. Amém. Deus fez isso. Amém. Deus fez Jesus Cristo passar por todo o intempério na vida. Deus permitiu, fez com que Jesus Cristo, aleluia, sofresse todo o escárnio que um ser humano não poderia suportar, simplesmente para mostrar para mim e para você que Ele faz. Deus fez Jesus Cristo, o seu único filho, ser levado à morte de cruz, para naquele grande dia, nos seus últimos momentos de morte naquela cruz, Ele desse o seu último expiro e dissesse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Agora eu finalizo dizendo uma coisa para você, que talvez algumas pessoas evangélicas ainda não conseguiram entender. Olha para você. Olha para dentro de você agora. Eu quero te pegar agora. Olha para dentro de você agora. Lembra quem você era? Lembra? Só isso faz a gente entender o poder que Deus tem. Só isso, mais nada. Se tiver alguma pessoa descrendo do que Deus faz, é só ela olhar para ela mesma. Olha para você. Lembra como você era? Lembra como você vivia? Lembra como eu lembro quando eu... pastor, do meu passado eu não me lembro mais. Eu estou conjecturando, eu não estou trazendo texto, não. Aleluia. Lembra que quando eu era um peregrino, vivia afastado, estava no mundo, vivendo afastado da presença de Deus, fugia de um lado para o outro, tentando achar soluções para os meus problemas, tentava de alguma maneira encontrar saída para a batalha, as lutas que eu tinha do dia a dia, e que você também tinha. E muitas das vezes, alguns de nós iríamos afogar a nossa tristeza, a nossa angústia em uma mesa de um bar, e bebendo. Bebia até não aguentar mais. Gastava tudo que tinha. No dia seguinte a coisa estava pior. No dia seguinte as coisas eram pior. Aí Deus pegou e fez o que Ele fez na sua vida e na minha vida. Deus faz. Só isso é o suficiente o ser humano entender o poder que Deus tem. Talvez alguém dentro da nossa família pode ter dito umas palavras da seguinte forma: esse aí não tem jeito, esse aí vai morrer daqui a pouco.
Essa aí não tem solução para ele e para ela. Aí Deus fez uma transformação na nossa vida. Aí você fumava, não fuma mais, você bebia, não bebe mais, você se prostituía, não se prostitui mais, você andava caminhos errados, não anda mais, porque tem a direção do Espírito Santo. Porque o homem que não tem a direção do Espírito Santo, ele só caminha por caminhos tortuosos, que provavelmente vai levar ele à morte, aleluia. Aí eu vivi uma vida dissoluta, uma vida totalmente esquecida dos planos de Deus. Deus olhou do céu, aleluia, não era tempo de eleição, mas Ele elegeu a mim e você como elenco, aleluia, nação santa, raça exclusiva, escolhida, aleluia, de Deus para proclamar o Evangelho, amado. Escuta uma coisa, Deus fez algo tão poderoso na minha vida e na sua vida, que jamais Ele vai fazer algo tão poderoso como isso. Me tirou do lamaçal, me tirou do charco de lodo, te tirou da angústia, do sofrimento, das mágoas, das tristezas e te trouxe para a verdadeira luz, lá a alegria, que é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluias, aleluias. Quem estiver querendo parar de caminhar, aleluia, quem estiver querendo parar de desistir do Evangelho, olhe e vê quem você era, lembra como você vivia, aleluia, a maneira que você andava, que você vivia. Deus fez algo diferente, aleluia. Pegou você como pequenino, como desprezado, como amaldiçoado até por alguma pessoa, te levantou do montoro, te colocou, aleluia, em suas mãos uma palavra chamada espada, colocou nos seus pés uma sapata de fogo, aleluia, colocou no seu peito a couraça da justiça, aleluia, e te fez um mensageiro da palavra de Deus, te fez uma pessoa exclusiva, eleita de Deus, aleluia. Amém. Glória Ainda a te deu Deus. um prêmio e diz que você, como foi falado aqui nesta noite, é menina dos olhos de Deus. Olha o que Deus fez. Obrigado, Senhor. Olha o que Deus fez. Sabe por que eu estou falando isso? Seja nos céus e na terra, Senhor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo de Deus me fez olhar dessa maneira por alguns dias. Porque quem não tem vontade de desistir? Muitos de nós temos vontade de parar, porque a luta é muito grande. Santo, santo, santo. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala para você, olha, você quer parar? Você quer desistir? Olha quem você era e olha o que Deus fez. É verdade. Glória a Deus. Obrigado, soberano. Lembre-se disso, meu amado irmão. Eu sei que você que está aqui é firme, é forte. Jesus Cristo. Mas talvez tenha pessoa que não está conseguindo, está oscilante na frente. Graças ao Senhor Jesus, papai. Lembre para ele, lembre para ela que a maior coisa que Deus já fez na vida do homem que está em Cristo Jesus foi ter pego ele e feito ele uma nova criatura. Graças ao Deus. Que Deus nessa noite possa nos conceder a sua graça, irmãos. Que Deus possa continuar nos dando força para continuar caminhando. Está difícil, aleluia, mas esteja com Cristo. É melhor difícil com Cristo do que lá no mundo. Porque com Cristo, na luta, você tem o consolo do Espírito Santo. Aleluia. Quantas pessoas estão se perdendo nesses finais de semana? Quantas pessoas vão se perder nesse final de ano? Quantas pessoas agora, nesse exato momento, estão se perdendo? Porque Deus falou, Deus mostrou, ou seja, Deus viu, Deus mostrou, Deus falou, Deus fez e não deu crédito. Agradeça a Deus, porque Ele fez na sua vida e na minha vida coisa que ninguém poderia fazer. É interessante, amado, pastor, é difícil até de conseguir parar de falar. Irmão, o médico não faz isso. O espírita não vai fazer isso. Nenhuma seita nesse mundo vai fazer isso. Pega você como era. Pega aí. Jesus Cristo. Olha o que Deus fez. Soberano, maravilhoso Deus. Esse dia eu estava falando com uma pessoa que era viciada na bebida, na cerveja. Eu falei para ele, irmão, eu quando aceitei Jesus no dia seguinte eu não bebia mais. Porque Deus faz. Aleluia. Deus faz. Glória a Deus. Oh Deus, faça a tua obra, Deus. Deus faz. É verdade. Queria eu poder saber se tem alguém ouvindo isso. É verdade. Sua obra.
Vai fazendo, Senhor. Porque tem pessoas que falam, ah, Deus já fez de tudo na minha vida. Não fez, não. Não. Está lá fora, Deus não fez nada ainda não. Aleluia. Tem algo maior para Deus fazer na sua vida, sabe o que é? Fazer você entender que Ele é o autor e consumador da sua vida, que muito antes de você ter sido gerado no ventre materno, Deus já te conhecia, tinha um projeto, um plano para a sua vida. Aleluia. E até hoje você rejeita isso. Até hoje você não aceita Deus fazer isso na sua vida, para viver uma vida dissoluta, para viver uma vida de momentos, porque lá fora tudo que vivemos é momentâneo, amados irmãos. Eu estive lá, eu sei como é que é isso. Era momentos. Hoje eu choro, mas eu tenho o consolo do Espírito Santo. Hoje eu posso sorrir, brincar com meus irmãos, contar uma história assim para um rir, outro rir, né? Porque Deus fez isso na minha vida. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por sua vida.